Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Todas as quartas-feiras nós arrolamos temas que merecem análise neste espaço e hoje não vai ser diferente. Vamos falar das torturas que aconteceram nas minas em Cabo Delgado e para isso contamos com dois convidados, nomeadamente o académico Julião Cumbane e também o advogado Rodrigo Rocha. Vou cumprimentar desde já. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite. Boa noite e obrigado pelo convite. Portanto, houve esta cena de tortura nas minas de Inhamaumbir, na província de Cabo Delgado. Portanto, alguns agentes da Polícia de Intervenção Rápida estiveram supostamente envolvidos neste ato. Estas minas foram, portanto, privatizadas pelo Governo como forma de gerir os recursos ali existentes. Mas antes, professor Julião Cumbane, comece por si. Antes, estas minas eram exploradas por cerca de 6.000 garimpeiros, dentre nacionais e estrangeiros. Portanto, exploravam lá tanzanianos, malauianos e até paquistaneses. Como é que olha, portanto, para esta cena de tortura supostamente praticada por estes agentes da Polícia de Intervenção Rápida? Bom, muito obrigado à STV pelo convite para analisarmos este assunto. Boa noite, meu par do painel, Dr. Rocha. Boa noite a si e a todos os nossos telespectadores. Como é que eu olho para estas imagens que retratam a tortura no Inhamaumbir, em Cabo Delgado? Bom, qualquer pessoa que tem sensibilidade de gente, quando olha para estas imagens, fica chocado, fica chocada. E não foi diferente comigo. Fiquei chocado pelas imagens que nos foram dadas a ver, estes vídeos que circulam agora nas redes sociais. Mas apesar de estar chocado, eu penso que há que nós analisarmos este problema do garimpo ilegal de forma muito responsável. Dizia que já esteve a mina a ser explorada, todo aquele filão que estava a ser explorado ilegalmente por estrangeiros e até por nacionais. Mas quem estava a ganhar muito com isso eram estrangeiros. Foi preciso o governo da província de Cabo Delgado, em coordenação com as autoridades centrais, desenvolver uma ação que não foi nada fácil para que se conseguisse expulsar os garimpeiros ilegais do país e a mina fosse entregue a quem tem que gerir, que tem autorização para explorar este filão de rubis em Inhamaumbir. Não consigo perceber como é que, depois dessa operação, os garimpeiros ilegais ainda voltaram a aparecer no local. Eu acho que deve ter havido um descuido qualquer das autoridades, porque este assunto tem que ser devidamente controlado. Então, por aí é preciso dizermos que as autoridades têm que ficar sempre em alerta para evitar que os garimpeiros ilegais voltem ao local. Agora, o garimpo ilegal deve ser condenado como atividade ilegal. Deve ser condenado. Porque se nós não fizermos, e isto é mesmo para as autoridades, se nós não tivermos controle muito cerrado, aquilo que estava a acontecer no tempo dos tailandeses, no tempo dos tanzanianos, no tempo dos nossos amigos até da África Ocidental que estavam a explorar este filão. E corria-se o risco, porque devemos estar lembrados que houve aumento de índice de criminalidade naquela região da província de Cabo Delgado. Era possível e fácil, porque até houve reportagens indicando que os garimpeiros tinham armas na sua posse. É possível que aquele assunto, quando não devidamente tratado, possa se transformar num problema de segurança nacional. É preciso estarmos lembrados que a guerra civil em Angola esteve associada à exploração ilegal, ao garimpo ilegal de diamantes.
É preciso nos lembrarmos da história dos diamantes de sangue na Serra Leoa e na Libéria, que ocasionaram milhões de mortes de pessoas inocentes, porque os garimpeiros ilegais tomaram a autoridade do Estado por sua conta e começaram a fazer desmandos que acabaram no conflito que se viveu na Serra Leoa, que foi muito sangrento. Então, é preciso termos atenção a estes fenómenos de garimpo ilegal. Uma vez eu estava neste espaço com outro compatriota comentando sobre por que esta atividade não pode ser organizada de forma regrada para que os moçambicanos possam explorar, se for para o garimpo, possam explorar esses recursos de forma legal. Tem que haver uma organização, da mesma forma que temos organização de agricultores, podemos organizar garimpeiros, podemos organizar pescadores, podemos organizar todos os produtores de todas as áreas da nossa economia, todas as áreas produtivas da nossa economia, para que eles possam produzir de forma organizada e o Estado render com isso da mesma forma que as famílias vão render. Estas cenas não haviam de acontecer se nós estivéssemos a tomar o controle devido dos nossos recursos. Portanto, nota-se, professor Julião Cumbano, nota-se que houve uma clara violação de um espaço privado, porque, portanto, o Estado, o Governo, privatizou as minas de Inhamão-Umbir, mas o que nós estamos aqui a discutir é com relação a esta atuação da polícia ou dos supostos agentes de intervenção rápida. Como é que analisa? Esta intervenção foi excessiva, tendo em conta que já se reclama desta atuação da polícia, que muitas vezes tem usado uma força extrema até para controlar situações de não perigo, digamos assim. Eu ia mesmo dizendo que é preciso que, para evitar estes episódios, as autoridades estejam sempre atentas, porque há de haver sempre tentação das pessoas voltarem para aquele lugar. Portanto, eu compreendo que as autoridades, tendo sido elas, porque o que nós somos dados a ver, pelas imagens que estamos a ver, são indivíduos que são fardados, mas não conseguimos, eu pelo menos não consigo ver as insígnias, não tenho certeza se trata de polícia de facto, apesar de o uniforme parecer da Polícia de Intervenção Rápida, eu não tenho certeza se se trata de membros das forças policiais que estão a guarnecer aquela propriedade ou não. Pode ser que algumas pessoas possam ter feito uso disso, fazerem estas imagens e publicar para implicar as autoridades, de facto, nisto aqui, mas é tudo uma escola para nós aprendermos. E aquelas imagens, nota-se claramente que foi uma captação escondida. Eu acho que foi uma captação escondida, mas não permite a gente discernir de forma conclusiva que se trata, de facto, de autoridades policiais, porque eles têm marcas no seu uniforme que tinha que ser possível ver. Portanto, quando alguém quer fazer este tipo de investigação, é preciso que também se prepare para produzir provas convincentes e não duvidosas, para facilitar, inclusive, até as investigações que se dizem que agora têm que ser conduzidas. Portanto, eu condeno a forma como o problema, desta vez, se tentou resolver, recorrendo a métodos que não são legais. Portanto, nós não podemos resolver um problema ilegal ou um problema de ilegalidade utilizando métodos também legais, porque senão não vamos ser um Estado disciplinado fazendo isso. Portanto, eu condeno a forma como, tendo sido as autoridades mesmo que fizeram aquilo, condeno a forma como a tentativa de solução do problema foi conduzida. Mas é preciso nós estarmos cientes de uma coisa: as autoridades têm que fazer qualquer coisa para combater o garimpo ilegal, porque para além dos acidentes que acontecem nas minas, que morrem pessoas e desgraçam famílias, é o Estado que está a perder, são as próprias pessoas que estão metidas neste negócio, que não se beneficiam muito do recurso do seu próprio país, porque algumas daquelas pessoas eu quero acreditar que são moçambicanos que são a ser utilizados por estrangeiros para fazer este negócio, não em benefício próprio, mas para pagar no produto deste roubo, porque aquilo é um roubo mesmo, porque a mina já foi entregue a alguém está com concessão para explorar aquela zona, então, eles não devem entrar lá, mas tem que haver controle sobre isso. Nos outros países, até, quer dizer, não é possível aquilo acontecer, porque as autoridades estão sempre atentas. Eu estive numa propriedade de diamantes, por exemplo, na Namíbia, onde o controle é completamente cerrado. É difícil uma pessoa estranha à propriedade meter-se num espaço de... Portanto, deve haver então um controle para que situações destas natureza não voltem a acontecer. E vou para si, Dr. Rodrigo Rocha. Apesar desta aparente invasão a esta mina privada, como é que analisa então esta atitude destes supostos agentes da Polícia de Intervenção Rápida? Renovando o meu agradecimento por dar neste programa, por ter sido convidado e por estar presente
o ilustre professor Julião Cumbano. Deixe-me dizer que esta situação é triste. Primeiro, é triste pelo facto de vermos o tratamento que um ser humano inflige noutro ser humano, independentemente das posições em que aqui estamos. Se é polícia, se é um invasor, portanto, aquele género de comportamento, repare, toca em vários aspectos que, de forma clara e evidente, ofendem o humanismo que caracteriza o cidadão moçambicano. Estamos a falar de agressões físicas, estamos a falar de ameaças, estamos a falar de humilhação. São três aspectos fundamentais para olharmos para esta situação. Obviamente que a ponderação que o professor Cumbano referiu, de que isto seria, ou que poderia ter alguma justificação pelo facto de ter sido eventualmente uma invasão a uma mina concedida, e que também deveríamos ter uma ponderação de sabendo se aquelas pessoas fardadas ou não seriam membros das forças de intervenção rápida. Obviamente que essas são questões que têm que ser postas em equação, mas ainda pondo essas questões em equação, a própria imagem e o próprio respeito que as autoridades merecem fica ainda mais beliscado. Porque vejamos, se são invasores, se aqueles garimpeiros são invasores, significa que o processo de concessão pode não ter tido o cuidado que está na lei de acautelar os interesses de quem já lá praticava alguma indústria que fazia daquilo a sua vida. Repare que, e vamos dar um exemplo, dentro da mesma área, mineração. A Vale, quando foi promover a sua atividade em Moatize, foi obrigada a ter um processo de reassentamento e a relocar as pessoas que estavam na zona da mina e que faziam uso daquela terra. Ora, se estas pessoas voltam, significa que o processo de reassentamento, o processo comunitário... Portanto, não houve uma consulta às comunidades? Não sei se houve consulta ou não, mas aparentemente esse processo poderá não ter sido feliz. Que estas pessoas voltaram a fazer aquela mesma atividade, o que significa que não foram de alguma forma totalmente satisfeitas daquilo que seria um processo de reassentamento. A outra questão que nós temos que ver é, seriam ou não seriam polícias? Estavam armados. Falavam português, o pouco que se conseguia perceber era que falavam português. Aparentemente a farda era de agentes, mas pronto, independentemente de serem ou não, independentemente de ser ou não farda da SFIR, independentemente daqueles sujeitos em concreto serem ou não membros da FIR, o que é certo é que estavam armados. Pelas imagens, houve quem conseguisse identificar o local. É dentro do território soberano de Moçambique. O que é que isto significa? Se realmente não são polícias, são pessoas que estão armadas, passando-se por polícias no território nacional. Ora, essa situação também assusta. Portanto, qualquer que seja a roupagem que se queira dar a este cenário, a situação que vai ter que ser debatida é: houve tortura, houve ameaças e houve agressões físicas. Houve humilhação. E, do ponto de vista legal, o que é que as autoridades devem fazer? Estas quatro situações são crime. Todas elas são previstas no nosso Código Penal, todas elas têm uma sanção penal. Mas, sendo estes indivíduos que preconizaram estes atos realmente membros das forças... intervenção rápida. Das forças policiais, da corporação PRM, obviamente que tem que ser alvo de um processo interno. Além de terem violado a lei, terão eventualmente violado o próprio protocolo interno da PRM, com ou sem ordem legítima
O que é certo é que eles, como polícia, sabem e têm a obrigação de saber que aquele comportamento não lhes é exigível, é ilegal fazer aquele género ter aquele género de atitudes e que por isso, ainda que tivessem uma ordem, era uma ordem ilegítima, ainda que emanada de alguém que tivesse eventualmente legitimidade para essa ordem, ou seja, é uma ordem, aquilo que chamamos, em termos técnicos, uma ordem ilegal. E o cumprimento das ordens ilegais não é um desrespeito à lei, ou seja, se o meu superior hierárquico diz-me mata, e eu sei que eu não posso matar, ou diz bate, e eu sei que eu não posso bater, o facto de eu estar a desrespeitar esta ordem não pode ser oponível, não pode opor nenhuma medida disciplinar. Mas sim, o contrário, pode acarretar uma medida disciplinar, ou seja, se eu cumprir a ordem legal, estou sujeito a uma medida disciplinar. Portanto, além de todas as aplicações que estas atitudes têm no seio daquilo que é a legislação penal, a ameaça, a humilhação, que também tem eventualmente uma componente civil e que pode gerar responsabilidade, as ofensas à integridade física, portanto, todas estas situações, além de terem uma previsão penal / civil, também podem acarretar, e no meu entender devem acarretar, desde logo, uma sanção de ordem disciplinar que, a meu ver, seria impensável outra que não fosse a expulsão eventualmente destes indivíduos da Corporação PRM, se eles forem membros da PRM. Se não forem membros da PRM, eles têm que ser tratados como bandidos armados, que é o que eles são. Cometeram atos ilegais, têm posse de arma e nessa atitude também têm que ser julgados. Professor Julião, como é que se explica, portanto, essa ação da Polícia de Intervenção Rápida numa propriedade privada? Portanto, há esta possibilidade de uma polícia especializada, muito bem treinada para casos específicos, intervirem nestas situações, primeiro, numa propriedade privada e, segundo, em situações em que os possíveis envolvidos não demonstrem, portanto, perigo. Sim, o meu entendimento é o seguinte, é que este evento podia ter sido evitado pela própria proprietária, agora pela própria concessionária da área em que estes garimpeiros foram encontrados. Podia ter sido evitado com uma boa coordenação entre a segurança da própria mina e as autoridades policiais moçambicanas. Nós temos que trabalhar muito no sentido de evitar que esses episódios ocorram, porque garimpeiros ilegais hão de querer sempre entrar nesta propriedade. Portanto, a propriedade tem que estar bem protegida para evitar estes incidentes. Este é o primeiro aspecto que é preciso levarmos em consideração quando analisamos este assunto. Portanto, os próprios proprietários da mina têm que ser responsáveis pela segurança da sua propriedade. Agora, mas quando são invadidas, quando a propriedade é invadida, também é preciso responsabilizar as pessoas que invadem a propriedade. Agora, se são encontradas as pessoas invasoras e não acatam a ordem para se retirarem do local, a proprietária ou a concessionária pode solicitar às autoridades para dispersar as pessoas, mas a polícia tem regras para agir. Não são aquelas que são mostradas naqueles vídeos. Aquelas não são as regras que são recomendadas à polícia, mesmo que fosse de intervenção rápida, porque as pessoas estivessem ali amotinadas e não quisessem sair. Porque não pareceu, pelo menos não parece pelas imagens, que se tratar de autoridades policiais moçambicanas que foram lá e fizeram aquelas cenas que foram filmadas e nós estamos a ver nas imagens. Parecia um treinamento. Sim, parecia um treinamento, quer dizer, não pareceu que os fulanos que estavam lá encontrados numa propriedade, que entraram ilegalmente, tivessem oferecido resistência para se retirarem do local. Não pareceu isso. As imagens não estão a dar evidências de que isso aconteceu. Por isso é que é necessário, de facto, que este assunto seja investigado. Tem que se saber como é que a concessionária permite a invasão da sua propriedade, o que está a acontecer para que se possa reforçar a segurança. É necessário que se saiba se aquelas pessoas fardadas e com armas que estão a ser vistas torturando as pessoas, ameaçando as pessoas, são ou não são autoridades policiais de facto, e se forem, é preciso que sejam identificadas e sejam responsabilizadas pela forma incorreta como
fizeram a sua intervenção no local, porque não é assim que a polícia de intervenção rápida tem que atuar, é dispersar as pessoas e, na medida se houver renitentes, deter as pessoas, irem parar nas esquadras de polícia e ocorrer um processo legal que criminalize ou não esses detidos. Portanto, é preciso que a gente faça as leis e cumpra as leis que a gente faz. Portanto, se for polícia que ajuda daquela maneira, não é uma ação ilegal aquela, não é uma ação legal, é ilegal, e por isso mesmo as pessoas devem ser responsabilizadas. A própria concessionária é preciso que tome conta de forma adequada da sua área de concessão para evitar que aquilo aconteça, isto por parte da concessionária. Agora, as autoridades moçambicanas que fazem gestão dos recursos minerais, como é o caso dos rubis que são os chamarizes das pessoas ali, devem encontrar uma forma correta de organizar os moçambicanos que querem explorar as áreas não concessionadas para que possam ter o seu ganha-pão e o Estado também possa ter o seu ganha-pão. Portanto, aqui nós podemos aprender muitas lições, mas que o assunto precisa de ser devidamente estudado para responsabilizarmos as pessoas, é preciso. Dr. Rodrigo Rocha, faço a mesma pergunta a si. Como é que se explica uma polícia de intervenção rápida a agir numa propriedade privada? E também gostava que analisasse essa questão das ordens. Portanto, se comprovar que aqueles agentes eram de facto agentes da polícia de intervenção rápida, alguém deve ter dado a ordem. Este alguém que deu a ordem tem cota parte de culpa nestes atos de tortura que nós vimos nestes vídeos? Bom, primeira parte da pergunta. A propriedade da mina não é privada. É uma concessão, significa que é uma propriedade que pertence ao Estado, mas que está a ser gerida por um privado. É diferente. Repare que em Moçambique não temos sequer o conceito da terra privada. Exato. A terra é toda ela pertencente ao Estado, os recursos naturais pertencem ao Estado, estão a ser explorados em nome do Estado por outra pessoa. Mas mesmo que se tratasse de uma propriedade privada, nada impede que a polícia, e a polícia tem jurisdição dentro dessas zonas. Se eu tenho uma machamba privada, portanto minha, eu pedi o doate, mas é cometido um crime dentro da minha machamba, a polícia entra e eu não posso impedir que a polícia entre. Mas, se eu sinto que a minha machamba está a ser invadida, que a minha machamba está a ser alvo de um ataque por parte de quem não tem legitimidade para lá estar, eu próprio posso chamar a polícia e dizer, venham-me defender. Portanto, qualquer um destes cenários pode ter acontecido, pode ter o concessionário da mina sentido-se ameaçado pela uma eventual invasão de garimpeiros e ter dito à polícia, ajudem-me, isto também é um vosso recurso, tem que me ajudar a defender-me deste local. Agora a questão toca também com a sua segunda pergunta. Qual é a ordem que tem que ser dada? A ordem, e como disse muito bem o professor Julião Cumbano, é para dispersar as pessoas que aqui estão. O que é que se faz? Tiros para o ar, por exemplo, gás lacrimogéneo, ter alguma atuação que force as pessoas a abandonar aquele local. Aquilo que nós vemos na imagem não é nada que force as pessoas a abandonar o local. Muito pelo contrário, é imposto um castigo naquele mesmo local. Obrigam as pessoas a permanecerem naquele local que dizem que elas não têm lá direito para lhes cometerem aquelas sevícias que nós vimos nas imagens. Ora, de forma nenhuma isto é uma atuação da polícia. A polícia tem que zelar pelo aquilo que é a legalidade. E a legalidade é, estes senhores não têm o direito de aqui estar, nós temos que forçar estes senhores a sair. Se houver resistência, há procedimentos e protocolos que devem ser tomados para os casos de resistência, que é os tiros para o ar, é o gás lacrimogéneo, é inclusivamente deter as pessoas, levar para uma esquadra e acionar os mecanismos legais para que, também como muito bem referiu o professor Cumbano, sejam sujeitos a uma investigação criminal, a uma pronúncia, uma eventual acusação. Ora, se aquilo que aconteceu foi uma ordem que diz, meus senhores, vão lá e resolvam aquela questão, não esclarecendo como é que querem que se resolva aquela questão, cabe nos próprios agentes que vão atuar
a decisão sobre como resolver o problema. Se a decisão é não vamos dispersar, vamos castigar, aí a ordem não veio de cima, foi uma decisão tomada pelos operacionais e apenas eles seriam responsáveis. Se pelo contrário a ordem foi, e que infelizmente tenho assistido a esse género de comportamentos por parte de alguns membros da polícia, vai lá, castiga aqueles homens, maltrata aqueles homens que é para não voltarem lá. A função da polícia, apesar de também ter uma certa componente de prevenção, a prevenção nunca pode ser feita pelo medo das sevícias que possam ser impostas à sua integridade física. Tem que ser pela educação e pelo chamamento à razão daquilo que é a eventual violação da lei. Ora, não foi isso que aconteceu. Aquilo que nós vimos foram ameaças, vimos agressões físicas, vimos humilhações, e esse não é o comportamento ou não é o que é esperado que seja o resultado de uma ação policial. Ora bem, o terceiro cenário, se efetivamente a ordem, apesar de ter sido dada no sentido de repelir o crime, deixou a entender também que deveria de alguma forma punir no local aquelas pessoas, vem também cair naquilo que foi a minha segunda opção, ou o segundo cenário, que é uma ordem de certa forma ilegal e que o cumprimento daquela instrução, ainda que tenha vindo de uma cadeia de comando legítima, é ela também ilegal e não isenta os executores desses fatos. E a responsabilidade de quem deu a ordem? Obviamente que essa também tem que ser apurada. Se foi uma ordem completa e que diz tem que maltratar, tem que ameaçar, tem que humilhar, juntamente com os operacionais, quem deu essa voz de comando também tem que ser responsabilizado. Se a ordem foi uma ordem incompleta e que deixou um poder discricionário e que a cadeia de comando tinha consciência que o preenchimento dessa discricionariedade iria gerar nestes atos de violência, também irá ser responsabilizado. Agora, se a ordem que veio de comando foi uma ordem pura e simples que é, meus senhores, estão destacados para ir resolver o problema tem que ser resolvido de acordo com as nossas normas e há um desvio à aplicação das normas que é de exclusiva responsabilidade dos operacionais, aí a cadeia de comando não pode ser chamada à responsabilização, como é óbvio. Exato. E depois deste episódio lamentável, nós notamos então o silêncio total do Ministério Público. Eu penso que deveria se pronunciar face a estes maus tratos. Lembro-me que há 2 ou 3 anos, salvo o erro, houve um artigo publicado no Facebook, portanto, que criticava a gestão do antigo chefe de Estado e esse mesmo Ministério Público, portanto, moveu uma ação contra a pessoa que portanto, fez a publicação destes comentários e também das pessoas que usaram, portanto, o texto e publicaram no Facebook. Portanto, houve uma ação rápida do Ministério Público e não está a acontecer para este caso. Como é que o professor analisa esta inoperante, digamos assim? Eu não tenho o juízo de que o Ministério Público está inoperante perante este caso. Eu tomei conhecimento disto ontem e ainda estava a tentar fazer a minha própria opinião sobre o que realmente isto significa. Eu acho que o crime tem que ser penalizado, mas tem que ser penalizado dentro da lei. Não pode ser com aquelas imagens que vimos, com estes vídeos que fomos dados a ver agora. E eu acho que as autoridades de justiça deste país estão a acompanhar este caso. Ouço dizer que há de haver uma investigação. Já está a haver, pelo menos por parte da PRM, já está a haver uma investigação. Então significa que as nossas instituições de defesa da legalidade estão já a mexer. Então há alguma coisa que da parte do Estado está sendo feita. Pode não estar a ser feita com a velocidade com que nós, cidadãos, desejamos que fosse feita, por causa das limitações todas que nós temos, que podem ser evocadas até se for o caso. Eu acho que nós temos que esperar e fazendo pressão que este assunto seja
corretamente esclarecido para que todos fiquemos a saber o que realmente se passou. E se já se diz que estão no terreno autoridades a investigar este assunto, nós devemos ficar satisfeitos que isso esteja a acontecer. Significa que o nosso Estado é responsável. Mas mais do que o Estado mostrar responsabilidade quando as coisas aconteceram, o trabalho melhor do Estado é prevenir estas situações. Exato. Porque depois de acontecerem, fica esta situação, né? Já aconteceu, já foram torturadas pessoas, o Estado mostrou fragilidade, porque isto aqui só demonstra a fragilidade do nosso Estado. O Estado não pode demonstrar-se frágil perante situações desta natureza. Nós temos que ter o melhor controle dos recursos que precisam da nossa proteção e as autoridades do Estado têm que estar preparadas para fazer isso. A área concessionada, é necessário que haja mecanismos de defesa do concessionário quando ele precisar, e essa defesa deve ser feita dentro da lei. Eu acredito que o Ministério Público, uma vez que a polícia já está a investigar o assunto, acredito que o Ministério Público já deve ter começado a fazer também a sua própria investigação. Aliás, a polícia serve para ajudar, no caso da Polícia de Investigação Criminal, que agora como é que Serviço de Investigação Criminal, serve para ajudar o Ministério Público a esclarecer o que realmente aconteceu, o que é para ver se há lugar para criminalização ou não. O mais importante, na minha opinião, para nós não termos que andar atrás do fogo como se fôssemos bombeiros, o Estado não pode funcionar como se fosse bombeiro. É verdade que precisamos de bombeiros quando há acidentes, mas este assunto do garimpo ilegal na Manhumbir não é um acidente, é uma coisa que as pessoas planificam e executam. Então, nós temos que estar prontos para saber quando é que planificam e como é que vão executar, para evitar que isto aconteça. Exatamente, e olhando para as imagens, para quem gravou estas imagens, foi lá com a intenção clara de gravar. Eu acho que é uma pessoa que sabia que a polícia estava a preparar esta operação para dispersar garimpeiros. Provavelmente a operação fosse para dispersar os garimpeiros. Só que é provável, como dizia o Dr. Rocha, que alguém tenha entendido que havia espaço para exercer um poder discricionário e exerceu da forma como exerceu e acabou fazendo o Estado cometer uma ilegalidade, porque esses são agentes do Estado, se forem agentes do Estado, porque ainda não há aqui uma prova evidente, excepto as imagens que vimos, que até não nos dão certeza de se trata de facto de membros da Polícia de Intervenção Rápida que foram lá solicitados para intervir nessa situação ou não. Mas se tiver sido a polícia que mandou lá um contingente para dispersar os garimpeiros, a forma como a dispersão foi realizada resultou no cometimento de uma ilegalidade por parte do Estado, e o Estado tem que ser responsabilizado através dos seus agentes. No caso, se não receberam ordens de nenhum superior e fizeram aquilo por conta própria, como dizia no âmbito da lei o Dr. Rocha, é preciso que as pessoas próprias sejam responsabilizadas, porque o agente do Estado é suposto conhecer a lei. Ele tem que atuar dentro da lei. Não pode fazer coisas de forma arbitrária. Ele tem que fazer coisas que a lei lhe permite fazer. E não me parece que a lei permite aquele tipo de castigo. Agora, temos que organizar o Estado da melhor maneira para que ele ajude os moçambicanos a tomar conta dos seus recursos e o Estado possa ser capaz de arrecadar recursos para nós construirmos escolas, hospitais e educar melhor as nossas crianças. Exatamente. Neste país, para não ficarmos todo o tempo atrás de prejuízos, porque isto é andar atrás de prejuízo. Exatamente. E Dr. Rodrigo Rocha, como é que olha para esta inoperante, entre aspas, atuação do Ministério Público? Exatamente. Repare, o Ministério Público atua quando tem notícia de um crime. Não precisa, muitas vezes, obviamente depende do tipo de crime, mas não precisa ter conhecimento formal do crime, basta ter uma mera informação de que poderá ter actuado um crime. Como é que o Ministério Público atua? Pode investigar por si, pode desde logo, se tiver factos que não requeiram uma recolha de prova de uma forma mais científica e técnica, pode atuar desde logo por si. Ou então podem instruir o CERNIC, que é a antiga PIC, que proceda a uma investigação relativamente a este processo. Ou pode fazer mais. Pode pedir à própria corporação que, fora do âmbito daquilo que é uma investigação criminal, que ela própria exerça uma investigação dentro daquilo que é o apuramento de responsabilidades de acordo com os regulamentos internos da corporação. Tendo sido produzido esse documento, o relatório,
é que aí a Procuradoria vai se pronunciar. E vai se pronunciar como? Vai dizer, eu tenho aqui matéria suficiente para atuar contra o indivíduo A, B, C e D, porque nós não sabemos, olhando para as imagens, não sabemos quem são aqueles, em concreto, qual é a identificação daquelas pessoas. É necessário que alguém diga que se aquelas pessoas primeiro são da corporação e sendo da corporação como é que elas se chamam, mas também é necessário que o Ministério Público, portanto, seja munido desta documentação para poder analisar e decidir se pela ação penal ou não decidir pela ação penal. Eu também tive conhecimento destes vídeos no início desta semana, antes de ontem foi quando vi pela primeira vez nas redes sociais. Este momento, até agora, de acordo com aquilo que são os procedimentos normais da nossa Procuradoria, não é ainda tempo suficiente para aferir a operância ou inoperância deste órgão. O que é que nós gostaríamos? O que é que seria o ideal? Era que, mal tivesse sido visto este vídeo, houvesse um pronunciamento por parte da Procuradoria. Pelo menos a dizer, nós vimos isto e vamos investigar. Deixaria, se calhar, a grande parte dos nossos concidadãos mais tranquilos. Mas o facto de não haver esse pronunciamento ou esse posicionamento... Não significa que não esteja a trabalhar. Não significa que não esteja a trabalhar. Repare que o facto da própria polícia ter dito nós vamos investigar, significa que dessa investigação vai ser produzido um relatório e desse relatório terá de ser dado conhecimento aos advogados do Estado, que é a Procuradoria-Geral da República, e aí vai-se iniciar o trabalho. Existem prazos, obviamente, para se concluir uma investigação criminal, mas não é em 2 dias que esses prazos são postos em risco. Portanto, estamos ainda em tempo útil. Eu acredito que está a ser feitos os trabalhos, nem que sejam os trabalhos preliminares, com vista ao apuramento das responsabilidades geradas por estes factos, mas não posso também aceitar que se considere que estes 2 dias, o facto de não ter havido um pronunciamento, ainda que fosse desejável por parte da Procuradoria, que isso seja considerado uma inoperância desse órgão. Ainda vamos a tempo de ver a PGR a atuar neste caso. Exatamente. E a outra questão que se coloca em relação a esta tortura, não é? Ou a esta situação de garimpeiros ilegais, portanto, invadirem estas minas, tem que ver com o sustento das famílias destes garimpeiros. Portanto, eles não têm uma outra forma de ganhar dinheiro, viram no garimpo um meio para conseguir arranjar alguma coisa para sustentar as suas famílias e de uma hora para outra veem que, afinal de contas, aquele sustento foi privatizado, digamos assim. Como é que as comunidades devem ou podem se beneficiar, por exemplo, de uma mina que está nas redondezas desta própria comunidade, ou está dentro da comunidade? Bem, o meu pensamento é o seguinte, eu não estou muito abalizado na nossa legislação mineira, mas eu acredito que existe um instrumento legal que orienta as pessoas que querem explorar recursos minerais, mesmo através do garimpo, porque o garimpo não é proibido em Moçambique. O garimpo não é proibido, mas ele pode ser feito de forma legal e organizada. Então, estas pessoas da comunidade que estiverem interessadas em fazer o garimpo como uma atividade de rendimento, eles podem ir junto às autoridades e procurar se esclarecer sobre como é que isso pode ser feito. Eu penso que é possível as pessoas fazerem garimpo legal. Existem pessoas neste país que fazem garimpo legal, mas tem que legalizar, tem que ter licença para fazer essa exploração. E devem observar certas regras que estão inscritas na lei. Mas o que nós vemos, professora Kumbane, é que as famílias, que as comunidades têm vivido em extrema pobreza, apesar do local onde elas vivem ser... Deixa-me só discordar um bocado com esta afirmação. Eu visitei a mina de
de Moçambique, Ruby Mines, de Namanhumbir. Visitei, tive o privilégio de poder visitar a mina. E fiquei a saber o que a mina fez para a comunidade. Está fazendo, até tem planos ainda para fazer. Foi, por exemplo, construída uma escola secundária com casa para professores e tudo mais, que não existia na zona. Portanto, Namanhumbir fica mais ou menos 50 quilômetros da cidade de Montepuez. Mais ou menos, talvez menos até. A mina fica por aí mais ou menos a meia distância dos 50 quilômetros, se não estou falhado em relação ao meu cálculo das distâncias que tive que percorrer até chegar lá. Então, há alguma responsabilidade social que a empresa Ruby Mines, de Ruby Mines de Montepuez está a assumir com as populações de Namanhumbir. Como eu dizia, já lhes construíram uma escola. Parece que há um projeto de lhes construir um posto de saúde, sei que ainda não está pronto, mas sei que existe um... Esses são os benefícios. E poderão haver mais, fontes de abastecimento da água e tudo mais. Isso está legislado. E parece que aquela empresa está a seguir com isso. Reassentamento, se correu bem ou não tenho conhecimento, mas eu penso que não deve ter havido muitos problemas em relação ao reassentamento das populações que viviam naquele lugar. Exato. Porque senão haveria de haver conflito entre as populações. Não me pareceu que existisse um conflito, quando eu por lá passei, não me pareceu que existisse algum conflito entre as populações e a empresa que está a explorar esta propriedade, esta concessão. Então, eu penso que a empresa que está lá está a fazer o seu trabalho. Agora, existe mais espaço, existem muitos outros lugares, e mesmo em Namanhumbir existe muito outro espaço. Eles parece que têm uma concessão de cerca de 36 mil hectares ou coisa assim parecida com isso aí. É um grande território. Mas essa não é a única área que pode ser explorada para o garimpo de rubis. As pessoas querendo podem ocupar outras áreas que penso que não são concessões agora a nenhum empreiteiro privado. E é só preciso legalizar a licença para fazer isso e trabalhar nos termos da lei, isso não mais nada. Então, não há nenhum impedimento, na minha opinião, de estas populações que querem viver do garimpo realizarem esta atividade de forma organizada. O que é necessário é que o Estado organize as condições que são necessárias para colocar essas pessoas a produzir. Por isso é que no início, na minha primeira intervenção, eu dizia que nós temos que organizar o setor produtivo da nossa economia, todos eles. Quer o garimpo ilegal, a exploração mineira, portanto, neste caso, quer a agricultura, quer a pesca e todos os outros setores da economia que produzem. Os produtores precisam de ser organizados para produzirem melhor. Esta é a grande aposta, este é o grande desafio que nós temos. Exato. E temos que ir para lá, não temos outra saída. Se o país tiver que ganhar alguma coisa com os recursos que nós temos, estamos a falar de madeira que estava a ser explorada ilegalmente, etc, etc. É preciso organizar esta gente toda que quer explorar estes recursos como fonte de rendimento, de forma que produzam, ganhem o que tiverem que ganhar com isso, com o seu negócio, e o Estado também ganhe alguma coisa para que todos os moçambicanos ganhem com esse negócio também. Dr. Rodrigo Rocha, como garantir que os interesses das comunidades e das empresas, portanto, que exploram estes minerais estejam acautelados, sem que um fira o outro? A lei de Minas, que eu tenho a sorte ou o azar de trabalhar com essa lei mais vezes do que algumas outras pessoas, esse diploma prevê certas medidas de responsabilidade social e de cuidado com as comunidades locais quando existe a interferência e a intervenção na atividade mineira numa determinada zona. Por exemplo, vamos imaginar que é uma atividade que é nova na zona, foi o caso, por exemplo, do que aconteceu com a Val. Não havia exploração de nenhum minério e sabia-se da existência daqueles depósitos, mas a Val foi a primeira a fazer uso, mais tarde a Riversdale, Rio Tinto, etc., foram as primeiras a fazer uso daquele minério, ou seja, era um projeto que iria iniciar a mineração naquela zona. Não havia nenhum tipo de mineração naquela zona. Aqui estamos a falar de uma situação diferente. Já existia uma atividade de garimpo antes daquela concessão. Ora, aquilo que nos diz a lei é que sempre que existe uma concessão, e até podemos olhar para a lei principal,
sempre que existe uma concessão, que a atribuição dessa concessão vem diminuir aquilo que são os rendimentos que as comunidades locais retiram daquela mesma área, essas comunidades locais têm que ser compensadas. Neste caso, transpondo este princípio para este caso, se o garimpo já se fazia naquela zona e a partir de agora, porque se descobriu que realmente o filão que existe naquela zona, naquela área, justifica uma concessão mais formal, isso não pode lesar o interesse de quem já vinha a fazer o uso daquela própria terra, daquele próprio filão. Repare que havia o sustento que aqueles garimpeiros traziam para as suas casas. E esse sustento não pode ser prejudicado porque o Estado deu aquela concessão. Fica prejudicado na medida em que eles deixam de poder fazer o garimpo. Mas têm que ser acauteladas as condições para que os garimpeiros possam voltar a ter algum rendimento. O que é que acontece muitas vezes? O Estado sugere e incentiva que estas próprias pessoas sejam contratadas para se promover, para se produzir a mesma atividade, mas mediante uma remuneração, em vez de ser a venda dos próprios rubis. Ou então, de alguma forma, repare, se eu quiser uma concessão de 50 hectares e nesses 50 hectares existem populações que fazem utilização dos coqueiros, do capim para pasto, etc., eu, quando tomo conta daqueles 50 hectares que vão ser dados de concessão, eu tenho que previamente ter indemnizado quem fazia uso daquele terreno. E o princípio que está plasmado nas nossas leis, quer na lei de Minas, quer até na lei geral das concessões, ou seja, não é em concreto a lei aplicável exclusivamente à questão mineira, até a própria lei de petróleos prevê esta situação, tem que haver uma compensação às comunidades que anteriormente faziam algum uso económico daquela terra, ainda Exato. Que esse uso não fosse licenciado. Obviamente que o garimpo é necessário, quem explora de alguma forma os nossos recursos naturais necessita ter um licenciamento. Mas se não tem esse licenciamento, como também a lei diz, independente, deixe-me só dizer isto, que quem faz uso da terra deve ter o doate da terra. Mas nós todos sabemos que há comunidades que não têm o doate. Aliás, está a ser seguido o programa Terra Segura, que é para a atribuição de doates a quem não tem esse doate. Ou seja, apesar de não ser uma atividade legalizada, o garimpo que existia anteriormente, não significa por si só que esta situação não deva merecer os cuidados de um programa completo de reassentamento e de indemnização às comunidades que lá faziam, que de lá tiravam o seu sustento. Repare que estes projetos não podem ser feitos a pensar, primeiro, apenas na exploração do recurso e naquilo que é a responsabilidade social à volta do projeto. Obviamente, a construção de escolas, de centros de saúde, de infraestruturas, é responsabilidade social e que também pode estar contratada. Mas antes de haver esse contrato, tem que haver indemnização a estas pessoas. E isso é que me parece ter sido uma das falhas neste processo. Eu não tive envolvido no processo, não conheço a mina como o professor Cumbano conhece, mas aquilo que me pode transparecer, que o facto de ter sido descoberta uma maneira de entrar na mina e conseguirem continuar a operação de garimpo, ao ponto do concessionário eventualmente ter de chamar a polícia para se defender das suas, daquela evasão, eventual evasão dos garimpeiros, significa que alguma coisa não estava correta no processo de concessionamento desta mina. Exato. E em jeito de fecho, que lições a própria polícia deve tirar com relação a esta situação para que isto não volte a acontecer no futuro? Bom, eu acho que a responsabilização exemplar de quem cometeu estas ações é a única forma que nós temos de prevenir casos futuros.
Nós sabemos que a corporação PRM é uma corporação que protege muito, e ainda bem, que protege muito os seus membros, mas já tivemos vários exemplos onde realmente a corporação foi bastante perentória na forma como responsabilizou quem, acoberto daquilo que era a atuação que lhe seria esperada ou que seria expectável como agente da autoridade, cometeu mais ilegalidades do que legalidades. E esse é para mim aquilo que deve ser tido em causa ou deve ser analisado neste processo. É que essas pessoas, eventualmente sendo membros da corporação, sejam responsabilizadas e sejam primeiro levadas a tribunal, seja aplicado os regulamentos da polícia e que obviamente sejam-lhe de alguma forma proibido de ter alguma posição de autoridade, ainda que seja num outro âmbito, que possa de alguma forma favorecer ou ajudar a comportamentos desta natureza voltem a acontecer. Exato. E, professor Combane, em jeito de fecho, que lições a própria polícia deve tirar para que situações de natureza não voltem a acontecer futuramente? Bom, relativamente às lições que a polícia deve tirar disto, acho que o Dr. Rocha esgotou o essencial. A polícia tem que aprender a trabalhar dentro da lei. Foi preparada e treinada para trabalhar dentro da lei, que se trabalhe dentro da lei. Agora, relativamente a nós outros, nós cidadãos, aqueles concidadãos que foram encontrados naquela situação de invasão a uma propriedade já concessionada a privados e tudo, também há uma palavra a ser dita aqui. Não é correto que uma propriedade tenha sido, uma extensão de terra tenha sido concessionada a alguém, nós continuarmos a irmos para lá de forma ilegal. Se há protestos a serem feitos, também existe lei que permite que as pessoas se manifestem se estiverem contra a ideia de que a empresa esteja lá. Não me pareceu que tenha sido este o caso. É um caso mesmo, na minha opinião, de indisciplina de cidadãos que acabaram acionando um conjunto de situações que acabou provocando esta situação. E garimpeiros como aqueles que foram encontrados naquela propriedade ilegalmente, também temos nos escritórios neste país. Aqueles que, por exemplo, quando a gente mete um documento num escritório e devia ser despachado em 10 dias e não é despachado em 10 dias, metem na gaveta e depois saem de férias, também são garimpeiros esses. E muitas situações dessas acontecem nas nossas instituições públicas. É preciso que a nossa lei, para que o país esteja melhor organizado, as nossas instituições de justiça, as nossas instituições de defesa da legalidade, os cidadãos tenham consciência de que existe uma lei que lhes protege e, no caso da violação dessa lei, devem acionar os mecanismos necessários para que sejam repostos os seus direitos e tudo mais. No caso dos garimpeiros de Inhamumbir, se acham que foram lesados nos termos da aplicação da lei de Minas, como estava a referir o Dr. Rocha, eles podem se organizar e reivindicar de forma organizada os seus direitos, não é fazer uma invasão daquelas. No caso dos garimpeiros dos escritórios, nos garimpeiros das ruas que nós temos aqui nas cidades também, a maneira correta de reivindicar seus direitos não é fazer confusão, é todos nós estarmos bem organizados e reivindicarmos os nossos direitos de maneira organizada. Eu penso que esta situação nos dá uma lição de termos que aprender como fazer melhor as coisas. Para não termos que passar por essas sevícias, é melhor a gente agir dentro da lei. Nem aqueles que torturaram as pessoas, nem as pessoas que se deixaram torturar porque se meteram numa propriedade ilegalmente. Aqui há gente a responsabilizar de um e do outro lado. Portanto, há gente a responsabilidade da parte do cidadão e há gente a responsabilidade da parte das autoridades do Estado, mas tudo isto entrou neste caos porque nenhum de nós está a seguir a lei. Para nós não termos as situações, temos que aprender todos a viver debaixo da lei. Exato, portanto, as imagens eram chocantes, dizia-se até que voltamos à era colonial. Obrigada por estarem aqui a analisar este tema. Nós vamos então fazer uma pausa breve, já voltamos para atualizar as notícias. Até já.